Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã desse domingo, domingo de decisão, domingo de conquista de pentacampeonato da Copa do Brasil, partida que será realizada às 4 da tarde na Arena MRV, e nós estamos chegando agora com esse vídeo para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Meus amigos, antes da gente começar esse giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação, não. O Flamengo fez ontem, sábado pela manhã, no CT Ninho do Urubu, a sua última atividade em preparação para a partida decisiva pela Copa do Brasil, hoje, às 16 horas, na Arena MRV, contra o Atlético Mineiro. O treinamento de ontem serviu para que o técnico Felipe Luiz, depois de testar opções para a formação da equipe, definisse o seu 11 que enfrentará o Atlético Mineiro na decisão de logo mais. Mas, digo para vocês, ainda tem uma dúvida no time que pode ir a campo contra o Atlético. O Flamengo está praticamente definido para a finalíssima da Copa do Brasil, contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, com a vantagem de poder perder por até um gol de diferença. O rubro-negro terá um meio-campo com maior poder de marcação, alinhando Eric Pulgar de um lado, Everton Araújo de outro, à frente dos zagueiros. Há apenas uma dúvida no ataque: Bruno Henrique ou Michael? Diga aí nos comentários com quem você iria, com Bruno Henrique ou com Michael no início da partida. Nos últimos ensaios para a decisão, Felipe Luiz revezou os dois, no treinamento. Ambos fizeram boas partidas na última semana. Michael, tanto no jogo contra o Atlético de ida, lá no Maracanã, quanto contra o Cruzeiro, e o Bruno Henrique contra o Cruzeiro, que, para mim, foi o melhor jogador em campo do Flamengo, quarta-feira, na vitória sobre o Cruzeiro por 1-0. Bruno Henrique leva vantagem por ser importante no jogo aéreo e também na segunda bola, e também jogo aéreo defensivo e ofensivo, né? Bom, dito tudo isso, o provável Flamengo para enfrentar o Atlético Mineiro é Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Everton Araújo, Arrascaeta e Gerson, Gabigol e Bruno Henrique ou Michael. Eu acho que com uma pitadinha de mais percentual para jogar do Bruno Henrique. Depois do treinamento pela manhã de ontem, no sábado, o Flamengo embarcou para Belo Horizonte no final da tarde, desembarcando na capital mineira por volta das 19 horas, e foram recebidos, 17h45, e foram recebidos no hotel com muita festa pelos torcedores, e o lateral direito Wesley, depois de muito contestado pela própria torcida do Flamengo, foi um dos mais exaltados e festejados entre os jogadores que gritaram ontem: o Wesley é seleção. Ontem foi gritado isso lá no hotel. Todos os atletas estão presentes na viagem, inclusive os lesionados, Vinha, Cebolinha, Pedro Dela Cruz e Carlinhos. Como o jogo vale título, o Flamengo conta com a presença de toda a delegação. A novidade entre os relacionados para a partida de hoje é, sim, o meio-atacante Luiz Araújo, que está recuperado da lesão no joelho e será relacionado pela primeira vez desde o mês de setembro. O campeão do mundo Nunes, pelo Flamengo, o João Danado, também está em Belo Horizonte. Ele vai entrar em campo representando o Flamengo, segurando a taça. Do outro lado do Atlético, parece que é o Reinaldo, aquele centroavante, juntamente com o Reinaldo, que é um representante do Atlético Mineiro no protocolo da final da Copa do Brasil. Bom, o zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, foi convocado nesse sábado por Dorival Júnior para os jogos eliminatórios da Copa do Mundo, na data FIFA de novembro, que vai do período de 11 de novembro, amanhã, até o dia 19 de novembro. Os jogos que serão realizados contra Venezuela e Uruguai. Ele irá substituir ao zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, que ontem, jogando pelo time
Espanhol contra o Osasuna pela La Liga Espanhola, sofreu uma lesão ligamentar e ficará por pelo menos aí 9 meses afastado do futebol. Com Léo Ortiz, o Flamengo chega ao seu quarto, podendo chegar a 6 desfalques na partida da próxima quarta-feira, dia 13, contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Além de Léo Ortiz, já tinham sido convocados por suas seleções Gerson pela seleção brasileira, Gonzalo Plata pelo Equador e Pulgar pelo Chile. E também podem ainda ser chamados Varela e Arrascaeta pela seleção uruguaia. Em franca ascensão no Flamengo, o lateral direito Wesley recebeu um incentivo daqueles antes da finalíssima da Copa do Brasil contra o Atlético hoje à tarde, lá em Belo Horizonte. O lateral direito Wesley, ele recebeu uma ligação do maior nome da posição em todos os tempos no Flamengo, nada menos do que recebeu um telefonema do Leandro, o lateral direito, o Leandro Peixe Frito, que ligou demonstrando muito carinho, disse ser fã do Wesley, que acredita no potencial dele e que sempre acreditou nele e acredita que ele vai conquistar o título, que ele vai fazer uma grande partida. O Wesley ficou ali todo emocionado, né? Pô, meus amigos, estranho mesmo foi o gramado novo da Arena MRV. Não aguentar o volume de chuvas que caiu em Belo Horizonte ontem, na tarde do sábado, gerando muitas poças no gramado, colocando em xeque a drenagem do gramado da Arena. Deixou muita gente desconfiado, lembrando que a previsão do tempo na hora do jogo de amanhã é previsão de chuva. Aí a gente fica preocupado porque a gente gosta de ver o Flamengo jogar no gramado certinho, até porque o Flamengo gosta de jogar com a bola no chão. Meus amigos, terminando a temporada de 2024, jogando no sacrifício pelo Flamengo, o meia Arrascaeta terá que limpar o joelho no final do ano. O uruguaio do Mengão irá precisar passar por uma artroscopia no local para corrigir uma lesão que vem causando inúmeras dores no atleta. É difícil projetar o período de sua volta aos gramados, já que o grau da lesão não foi revelado pelo Flamengo. Em caso de grau 1, os atletas costumam demorar em 2 ou 3 semanas, sendo um grau acima de 1, mais elevado, a lesão se torna mais séria. A arbitragem da partida, que é a grande preocupação da maioria da torcida do Flamengo, vai ficar a cargo de Rafael Claus e no VAR, a Daiane Muniz. Ambos, têm histórico de prejudicar o Flamengo na competição nacional. A transmissão a transmissão de Flamengo de Flamengo e Atlético vai ser feita de 3 formas: na TV aberta, pela TV Globo, com narração de Luiz Roberto, comentários de Maestro Júnior do ex-jogador Ricardinho, na TV fechada pelo Sport TV 4K e pelo Premier, com narração de Luiz Carlos Júnior, comentário de Lédio Carmona e do ex-jogador Richards. E ainda também você pode assistir pelo streaming através da Amazon Prime Video, que vai disponibilizar 2 transmissões, uma com Kleber Machado e outra com Rômulo Mendonça. Então tá aí tudo sobre Flamengo e Atlético Mineiro logo mais. O Sesc Flamengo, o vôlei feminino do Mengão, jogando na sexta-feira pela Superliga Feminina de Vôlei, enfrentou no Tijuca Tênis Clube, lotado, a equipe do Pinheiros de São Paulo e venceu por 3-1, conquistando a sua 4ª vitória em 5 jogos na competição. Agora, o vôlei do Mengão volta ao Maracanãzinho na próxima terça-feira, dia 12, às 21h30, contra o Minas, com transmissão do Sport TV. Nesse momento, o rubro-negro ocupa a vice-liderança da competição com 12 pontos atrás do Praia Clube, que é o primeiro colocado com 15 pontos. O Flamengo já tem, falando em brasileiro, o Flamengo nos próximos 4 jogos da competição fará 2 jogos em casa e 2 jogos fora. O próximo jogo é dia 13 contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Depois, no dia 20, após a data FIFA, o Flamengo vai a Cuiabá enfrentar o Cuiabá, volta a jogar fora dia 26 aqui em Fortaleza contra o Fortaleza no Estádio Castelão, e no dia 1º de dezembro o Flamengo enfrenta o Internacional de Porto Alegre num jogo literalmente de 6 pontos, né, no Maracanã. Sobre o VAR no brasileiro, pesquisa
foi feita uma pesquisa onde foi confirmado que o Palmeiras, São Paulo e Fortaleza são os times com mais decisões favoráveis em consultas ao VAR no Brasileiro. Primeiro o Palmeiras com 10 consultas, em segundo São Paulo também com 10 e em terceiro Fortaleza com 8. Já os times que têm decisões menos favoráveis sobre o VAR, enquanto Flamengo, Corinthians e Internacional, pela ordem, são os times com mais decisões desfavoráveis em consultas ao VAR no Brasileiro. Em primeiro, o Flamengo com 10, em segundo, o Corinthians também com 10 e em terceiro, o Internacional com 9. O futebol feminino do Flamengo voltou a bater nesse sábado o Botafogo por 2-1 no Engenhão, garantindo assim presença na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, em data a ser marcada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Por falar em futebol feminino, o Flamengo está acertando a contratação da volante Ju Ferreira do Corinthians. Ju será um dos reforços do time feminino para a temporada de 2025. O Flamengo promete fazer um time forte. Merece e precisa, né, pessoal? Bom, o Flamengo emitiu nota oficial ontem, sábado, contestando e respondendo sobre informações da dívida do Flamengo. A nota traz alguns esclarecimentos, mas também traz alguns deslizes que, por um momento, colocam mais lenha ainda na fogueira nesse momento político conturbado que vive o Flamengo, né? A gente deixa bem claro, né, pessoal, que a gente nunca viu uma campanha tão assim ruim, campanha política no Flamengo como está sendo agora, né? As pessoas esquecendo da paixão pelo clube e torcendo pela sua paixão pessoal. Nada está acima do Flamengo. Nem dirigente, nem candidato, nem jogador, nem treinador, nada. Todos esses passam e o Flamengo fica. O importante é que o próximo presidente eleito, venha para fazer o Flamengo cada vez maior, cada vez mais gigante, e cada vez mais em outro patamar. O Flamengo também, nesse sábado, garantiu nas categorias de base com o Sub-15 e o Sub-17, chegar às finais do Campeonato Carioca de ambas as categorias. O Sub-17 empatou com o Botafogo em 2-2 e vai esperar agora a decisão da outra semifinal entre Vasco e Fluminense para saber quem vai ser o seu adversário na grande final do Carioca do Sub-17. No Sub-15, os garotos do Ninho venceram o Nova Iguaçu por 4-1 no placar agregado para a final do Campeonato Carioca Sub-15. Bom, meus amigos, ontem nós tivemos 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro e a rodada não foi tão boa para o Flamengo, não. Botafogo 0, Cuiabá 0. Esse foi um bom, que diminuiu a distância do Flamengo para o Botafogo. Vitória 1, Corinthians 2. Juventude 2, Bahia 1. Esse foi um jogo interessante, porque o Bahia praticamente sai da disputa com o Flamengo pela 4ª vaga na Libertadores. Atlético Goianiense 0 e Bragantino 0. Esse não interessava ninguém, só os dois que estão na zona do rebaixamento. Fortaleza 3, Vasco 0. Esse foi um jogo importante para o Flamengo, porque o Fortaleza colocou pressão para que o Flamengo possa ganhar o Atlético e manterem a briga ali pela 3ª e 4ª posição do campeonato. Cruzeiro 2, Criciúma 1. Também pouco alterou. E São Paulo 2, Atlético Paranaense 1. Esse sim, um jogo importante para o Flamengo, porque o São Paulo voltou a colar, ficando a 1 ponto do Flamengo, mesmo o Flamengo tendo um jogo a menos, né? Então, a gente tem que ganhar o Atlético Mineiro na próxima quarta-feira no Maracanã. Meus amigos, muito confiante para uma grande exibição e que dessa grande exibição resulte uma grande vitória do Flamengo hoje à tarde, que não precisa ser vitória, precisa ser título de campeão. A gente, se não tomar gol, a gente é campeão. Se a gente tomar um gol, nós somos campeões também. E se nós empatarmos, nós somos campeões. E se nós vencermos, aí nós somos super campeões. Então, vamos torcer muito, acreditar que seja feita a vontade de Deus e que essa vontade de Deus seja de que o Flamengo seja pentacampeão da Copa do Brasil. Valeu, meus amigos. Fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.